Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje eu quero falar um tema: estamos realmente sozinhos? Quero levá-lo a refletir sobre isso. Estamos realmente sozinhos? Como texto base, 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 10. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem concedido, pela dádiva chamada vida, que mais uma vez Ele tem nos dado. Somos gratos a Ele por podermos iniciar o nosso dia com uma reflexão da palavra do Senhor. Por iniciarmos nosso dia conforme Lutero sempre dizia, entregando os primeiros momentos, as primeiras horas para o Senhor, para que Ele cuide desse dia, para que Ele abençoe todo o decorrer do nosso dia. Vamos ler então? 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Para nós, essa é uma pergunta que terá uma resposta óbvia: não. Porém, para quem ainda não conhece a verdade sobre Jesus, sentir sozinho é algo frequente. E nós mesmos, cristãos, sentimos essa solidão que nos espreme em nossas angústias, que parecem infinitas, e mesmo com a convicção de que não estamos sós, ainda assim sentimos esta sensação. Precisamos sempre lembrar que somos seres humanos. Enquanto seres humanos, temos limitações nas nossas vidas. Estamos sendo tendenciosos, estamos na linha de frente para passar por essas questões. Perceba que você não está errado em certos momentos sentir desanimado, angustiado, oprimido, deprimido. É algo da nossa vida, é algo que acontece no nosso psicológico, mas nós precisamos saber lidar com isso. Nesse texto que eu tenho lido, conta a história do profeta Elias, um homem que foi grandemente usado por Deus. Deus fala através dele inúmeras vezes para o seu povo, para o rei de Israel, o rei Acabe, para Jezabel. Elias, ele é um homem que quando ele fala, acontece, porque ele está segundo a autoridade de Deus. E quando ele disse que não choveria durante 3 anos e meio, não houve chuva. Uma seca extrema tomou conta de Israel. E para analisarmos o contexto, nós vamos ver que o reino do norte, o reino de Israel com a capital Samaria, foi um reino onde sempre teve reis maus. E aqui nesta fase da história, encontramos no reinado do rei Acabe, um rei que foi procurar uma esposa no meio de um povo pagão, o povo de Sidom. E ele encontra no meio de deuses falsos, no meio de Baal, de Azera, ele encontra Jezabel, que é a pessoa com quem ele casa. E aqui nós vemos que o que estava ruim piorou, porque agora o povo não estava só distanciado de Deus, mas agora estava sendo impregnado toda esta adoração que Jezabel traz para Israel. E Elias, ele inúmeras vezes contesta isso. E também nós vamos ver que tinha muitas outras pessoas que também professavam esta fé. E aqui nós vemos que Elias, ele está revoltado porque Jezabel mandou matar todos os profetas que estavam no seu tempo. Todos aqueles homens que falavam da palavra de Deus foram mortos e só tinha restado Elias. E ela tinha jurado que também mataria a Elias. E aqui então Elias ele vai para a caverna e fica se lamentando e diz para Deus
que ela matou todos os profetas e disse que tiraria a vida dele. Vamos ler de novo aqui, ó. Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Ele estava dizendo para Deus que tudo isso tinha acontecido, mas agora ela queria tirar a vida dele também. Ela não queria que ele continuasse vivo, falando da palavra de Deus, contestando eles. E aqui Elias, ele está num quadro depressivo. Ele está num quadro em que ele está angustiado, desanimado por causa da situação. Um homem que foi fortemente usado por Deus agora se encontra na caverna. Não apenas uma caverna de forma física, mas de algo psicológico, espiritual, que estava reinando na sua vida. E por isso que eu digo aqui que isto é algo comum a todas as pessoas. Às vezes nós pensamos, por que será isso só acontece comigo? O que será que eu estou errando que acontece comigo? Não, mas preste atenção, Elias era um homem de Deus, um homem usado por Deus grandemente, e também passou por isso. Passou por todas estas aflições e angústias. Por todas estas aflições e angústias. Então nós não somos diferentes, estamos suscetíveis às mesmas questões, às mesmas dificuldades enfrentadas por cada um deles. E a palavra de Deus está repleta de homens tementes ao Senhor, que se sentiram esmagados em sua própria solidão. Usamos o exemplo do profeta Elias, temente e servo do Senhor, que se sentiu sozinho ao ponto de desejar a sua própria morte, logo após o auge do seu ministério até então. Mas também podemos citar tantos outros como o rei Davi e até o nosso grande libertador e salvador Jesus Cristo, que esteve só em sua oração de Getsêmani e também na expiação de nossos pecados se sentiu abandonado pelo Pai enquanto se fazia pecado por nós. E a solidão é algo que irá nos perseguir por toda a vida. Porém é certo que jamais estaremos sós, pois Deus nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, o Divino Paracletos, para que nós tivéssemos paz, gozo e alegria na sua presença. E nos acompanha em nossas duras batalhas, nos ilumina em nossos passos. Ele está acompanhando de perto, está ao nosso lado. Perceba que interessante na história de Elias. Quando Deus chega na situação de Elias, Deus não diz, o que fazes aí, Elias? Mas Deus diz, o que fazes aqui, Elias? O que é isso? É contato de Deus com seres humanos. Deus não é indiferente com a sua situação. Deus não é indiferente com o seu problema, com a sua solidão, com a sua angústia. Não. Ele está do seu lado, te acompanhando, te contemplando, te auxiliando. Apenas peça, Senhor, permita para que eu enxergue o que o Senhor tem feito, o que o Senhor está fazendo. É a mesma coisa quando eu oro. Eu agradeço a Deus pelos livramentos que até mesmo eu possa não ter visto, mas eu estou agradecendo da mesma forma. Eu tenho que agradecer a Deus, mesmo eu não enxergando o que Ele está fazendo, mesmo eu não conseguindo entender o íntimo de toda a circunstância, de toda a situação. Eu tenho que estar atento a agradecer a Deus por Ele ter me socorrido, estar me contemplando e me auxiliando dia após dia. Em uma batalha, por mais que você esteja lutando ao lado de seus companheiros, em determinado momento, estaremos frente a frente com o inimigo, a sós. Pois ainda que seus companheiros estejam ao seu lado, eles estarão também encarando seus inimigos em particular, assim como você. Ou seja, o que isso nos remete? Está nos mostrando que cada um de nós tem uma batalha para vencer. Tem um gigante que se levantou na nossa frente, na nossa jornada, para nos contestar, para tentar nos intimidar. Mesmo que estejamos todos unidos,
Cada um tem algo em particular que será o seu ponto de luta, que será o seu ponto para vencer a dificuldade. E o conselho que eu te deixo aqui: quando você sentir sozinho, sentir-se desanimado, ore a Deus, fala com Ele. Assim como eu estou falando contigo, tenha uma conversa com Ele, porque Ele vai te socorrer. Ele vai te sustentar, te fortalecer dia após dia. Somente Ele pode te dar o consolo e o refrigério que você precisa para a sua alma. Portanto, se você é cristão e se sente por vezes abandonado, você não está e jamais estará só, pois este deserto é passageiro e Cristo está conosco em nossas aflições. Todo esse momento é passageiro, porque Jesus, quando nós lemos a palavra de Deus, mais especificamente nos evangelhos, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse que estaria conosco. Sendo assim, nós não estamos passando por uma solidão, por uma angústia, por um abandono da parte de Deus. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E a Bíblia nos diz que nenhuma palavra dita por Deus voltará vazia, sem que antes faça o que lhe aprove, o que lhe aprouver de fazer. Este deve ser o nosso pensamento. Ele está conosco em todas as nossas aflições. E esse momento que você está passando é passageiro. Por mais difícil que esteja, mas é passageiro. Ele está te guiando, te enviando socorro o mais perto, o mais breve possível, para que você entenda tudo o que Ele tem para conosco. Eu quero orar contigo para iniciarmos mais um dia para a honra e glória do Seu nome. Senhor, que saibamos sempre te encontrar, o nosso acompanhante eterno, o amigo fiel, o consolador, Jesus, pois ainda que o mundo te abandone, Deus jamais te deixará só. Senhor, mostre, faça com que cada um entenda que mesmo quando as pessoas podem falhar, podem te abandonar, fazer entristecer, o Senhor continua sendo o mesmo, auxiliando, ajudando, cada dia mais, para que possamos nos desenvolver na Sua presença. Senhor, nos ensine a confiar, que o Senhor continua todos os dias conosco, tendo um carinho especial, um carinho que nos desperte a continuar, a prosseguir nessa jornada, Pai. Continua abençoando a cada um. Abençoe mais esse dia para a honra e glória do Seu nome. Eu te louvo, te peço e te agradeço. Amém. Deus seja convosco, te abençoe e te guarde de todos os males. Em nome de Jesus. Amém.